Muitas coisas nos incomodam no contemporâneo, esse tempo de quebra, né, onde as coisas esgarçam na nossa frente. Há um tempo atrás, a gente brigava para abrir possibilidades, para quebrar valores. Hoje, o nosso trabalho é de compor, tudo em nossa frente se esgarça. Mas tem algo no meio de tudo isso que é mais grave e que talvez construa ou permita destruições ainda maiores e que a gente não deveria permitir, que é a desvalorização da vida. Vida é uma palavra que não tem mais nenhum valor, infelizmente, né? A gente perdeu, inclusive, a noção do que é a vida. E é disso que eu quero falar hoje. Não da sua vida, porque quando a gente fala de vida, a gente pensa na vida, na minha vida. O que é a minha vida? Eu não posso pensar a vida se não for a partir de mim. Posso sim. E aí começa a filosofia. Aí começa um tipo de pensamento que sai do particular para olhar de cima não é com superioridade, mas numa outra perspectiva, o geral. Quando eu olho a minha vida, eu penso em quantos anos eu tenho, no período em que eu vivo, né, até no meu tempo. Eu não estou dizendo isso, sair da minha vida e olhar o meu tempo, isso também é bacana. Agora, sair da minha vida pessoal e pensar a vida como um fenômeno é o que eu estou propondo fazer aqui. Então, o que é a vida, né? Para ler Leroy Gourhan, um paleoantropólogo que está estudando a vida orgânica em expansão, o que ele caracteriza como sendo vida, uma força que busca cada vez mais se libertar dos impedimentos da natureza, né, em direção a uma expansão maior em relação ao universo. O peixe é limitado a um universo da água. O réptil já se abre para a terra, mas é o quadrúpede que vai correr maiores distâncias do que o réptil. As aves vão voar para espaços muito maiores. Então, é como se a vida saísse do unicelular para o pluricelular, né, para o multicelular, em busca de uma complexidade cada vez maior. Isso é o que o Leroy Gourhan caracteriza como vida. E para Nietzsche? O que é a vida para Nietzsche? Esse é um tema fundamental no pensamento dele, é daí que ele parte. Mas a grande busca dele, que coloca em questão a própria história da filosofia, é pensar a vida não a partir da literatura, o que os filósofos anteriores, o que os sábios pensaram. Nietzsche se propõe olhar a vida de frente, acompanhá-la, persegui-la nas suas menores manifestações, ou seja, olhar para a vida sem uma valoração moral. É isso que ele propõe fazer, olhar a vida, ver a vida acontecendo, sem olhar, perceber ali bem e mal, certo e errado. Então, Nietzsche se propõe em sua vida a olhar a vida de frente, olhá-la nos olhos, com coragem, para dizer quem ela é. E aí é bastante interessante porque ele diz: a vida me disse, vê, eu sou aquilo que deve sempre superar a si mesmo. Esse é um conceito fundamental, a vida como superação. A vida é aquilo que precisa se superar, ir além, expandir. Então, quem é o homem para Nietzsche no processo da vida? E eu vou falar disso na próxima semana melhor. O homem é uma ponte, o homem é um processo, né? É como se nós vivos, não apenas seres humanos, animais, plantas, né, pegássemos a vida num ponto e entregássemos em outro. E qual é a nossa obrigação? Expandir essa vida, né? Torná-la maior e mais ampla. Eu vou agora terminar dizendo algo bem da minha experiência pessoal, de como eu vejo tudo isso. É como se, na minha perspectiva, e eu vou desenvolver isso em outros momentos, o sofrimento que temos hoje, e tão terrível esse sofrimento, que leva a um aumento de 30%, mais de 30%, no índice de suicídio entre jovens no Brasil nos últimos 20 anos, né? Essa angústia que caracteriza nosso tempo não fosse uma angústia da expansão, uma angústia da vida, uma angústia de quem está crescendo e de quem está expandindo, mas uma angústia de não aceitar a vida como se pudéssemos. Como se pudéssemos dizer, eu sou contra a morte, pronto, acabou.
Então, primeiro ponto para o nosso manual de hoje. A vida é aquilo que é tão grande, tão imenso, que não cabe na nossa compreensão. E talvez afirmar a vida na incompreensão seja muito mais alegre e muito mais orgânico e coerente, né, com tudo isso, do que uma pretensão arrogante de explicar a vida e ter algum domínio sobre ela, né? Então, a vida é o que é enorme. Como eu já falei em outros momentos, um asteroide batendo aqui, toda a nossa ciência vai por água abaixo, certo? Enfim, é possível afirmar que a nossa angústia contemporânea, nosso sofrimento contemporâneo resulte de uma vida que é necessariamente expansão e de uma sociedade que infelizmente se constituiu como uma contranatureza. É como se o nosso olhar de fora da cultura, ao invés de nos ajudar a viver melhor nessa vida enorme, a nos fortalecer para lidar com o desconhecido, o infinito e tal, essa cultura tivesse se dedicado a nos fazer não ver, não enxergar, não olhar, não saber. Isso nos provoca angústia. Ao invés de expandir, a gente busca fortalecer o ego, o eu, o indivíduo, o mínimo, e não conectar esse indivíduo à natureza, que é onde de fato ele existe. Expandir, abrir a nossa alma para que ela se torne mais larga e possa caber mais contradição, é também um movimento de uma sociedade que existia como um triângulo, como uma pirâmide, e agora se expande em rede, né? Pelo menos esse é o objetivo. Quem sabe não seja essa uma possibilidade para a nossa cultura nos fazer viver melhor. Até semana que vem.